Você está vivendo. Parece uma constatação bastante óbvia, mas experimente responder. O que exatamente significa estar vivo? Nós conseguimos medir os batimentos cardíacos, a atividade elétrica do cérebro, o consumo de oxigênio, o metabolismo, a energia produzida pelas células. Tudo isso é real, observável e extraordinariamente importante. Mas será que a experiência da vida termina exatamente aí? Porque nós também desejamos, temos instintos, nos apaixonamos, desenvolvemos vontade, pensamos, amamos. Intuímos, criamos vínculos, atribuímos sentido à existência e experimentamos estados interiores que reconhecemos claramente, embora nem sempre consigamos colocá-los numa régua. Sou Alexandre Pimentel, escritor, conferencista e pesquisador independente. Há muitos anos meu trabalho transita justamente pelas fronteiras entre saúde, natureza, desenvolvimento humano, ciência e espiritualidade. E foi nessa caminhada que nasceu minha pesquisa sobre a energia vital. Quero deixar algo claro aqui desde o início. Quando falo em energia vital, não estou afirmando que todas essas manifestações sejam uma única forma de energia física já identificada e mensurável pela ciência, não. O que proponho é uma cartografia da vitalidade, uma maneira de observar a vida desde suas manifestações mais concretas e mensuráveis até dimensões progressivamente mais sutis da experiência humana. Algumas a ciência já investiga muito bem, outras começa a compreender e outras permanecem como grandes perguntas. Para explicar essa cartografia, utilizo uma tecnologia filosófica extremamente sofisticada. Uma cebola. Sim, uma cebola. Porque ela possui muitas camadas, mas continua sendo uma coisa só. E talvez conosco aconteça algo parecido, sabe? Em determinadas camadas encontramos aquilo que chamo de ser natural. É o DIP, D-I-P. D de desejo, I de instinto e P de paixão. O desejo movimenta, o instinto preserva, a paixão intensifica. DIP, D-I-P, não é inimigo, é potência da natureza agindo em nós. Mas existe também uma dimensão capaz de observar o desejo e decidir o que fazer com ele, compreender o instinto sem simplesmente obedecê-lo e transformar a força da paixão em construção de propósito. É o que eu denomino, gente, de via. V de vontade, I de inteligência e A de amor. Via. A vontade que direciona, a inteligência que compreende e o amor que integra e ilumina. E aqui está uma ideia fundamental. Via, vontade, inteligência e amor não existe para destruir DIP, que é o desejo, o instinto e a paixão. Espiritualidade, para mim, gente, não significa declarar guerra à natureza humana, não. Significa integrá-la. O DIP fornece potência. A via oferece direção consciente a essa potência. Do desejo ao amor, portanto, percorremos diferentes camadas daquilo que investigo como energia vital. Algumas são palpáveis e mensuráveis, outras, como eu já disse, podemos investigar aí por seus efeitos, né? E há aquelas que conseguimos sentir, intuir ou vislumbrar, embora ainda a gente não saiba exatamente como medir, né? Por isso precisamos de duas virtudes. A primeira é rigor e a segunda, humildade. Não devemos chamar de científico aquilo que ainda não demonstramos, não. Mas também não precisamos decretar inexistente tudo aquilo que nossos instrumentos atuais do mundo ainda não alcançam. Entre acreditar em tudo e negar tudo, existe um território fascinante, a investigação. E é nele que vamos entrar em o despertar da vitalidade. Este podcast faz parte de um trabalho muito maior, a coleção Energia Vital, na qual vem organizando estudos sobre natureza, saúde, consciência e as diferentes manifestações da vitalidade humana. E agora entram
dois colegas digitais da nossa equipe, Priscila Gomes e Horus Pimentel. Ambos são pesquisadores da energia vital e ambos perguntam, respondem, provocam, investigam e procuram estabelecer relações entre aquilo que já sabemos e aquilo que ainda precisamos compreender. Porque uma boa investigação não divide o mundo entre aí quem pergunta e quem tem respostas. Não. Pergunta e resposta caminham juntas. E é dessa conversa entre Priscila e Horus que nasce a aula que você vai acompanhar agora. E se você quiser acompanhar o desenvolvimento da coleção Energia Vital e acessar também as aulas sobre vitalidade que já estou ministrando, entre agora aqui na descrição desse vídeo no nosso grupo silencioso, onde a gente mostra o progresso das obras, a gente compartilha as aulas, as informações, novos conteúdos e os próximos passos de todo esse trabalho. E é silencioso mesmo, viu? Você não vai acordar com 147 mensagens de bom dia e 23 gerações piscando. Não. Pronto, agora eu saio um pouco da frente. Priscila, Horus, vamos despertar essa conversa. Imaginemos, descobrir que aquele animal interior, aquele instinto supostamente indomável que a maioria das filosofias diz que a gente precisa amordaçar ou destruir, é na verdade a única coisa capaz de nos impulsionar na vida. Nossa, isso vira o jogo completamente, né? Exato. Olá, eu sou a sua apresentadora e tô muito animada para nossa imersão de hoje. A gente vai descobrir por que nunca, sério, sob hipótese alguma, devemos tentar aniquilar a nossa própria natureza biológica. E olá a todos, eu sou o especialista convidado de hoje. Geralmente quando se fala sobre desenvolvimento interior, rola aquela expectativa de purificação. Aquela coisa quase inalcançável, sabe? Isso, como se o ser humano fosse uma estátua de pedra bruta e precisássemos pegar um cinzel para quebrar e jogar fora tudo que é rústico, para revelar uma obra perfeita, intocável. Total. Mas é exatamente aí que a nossa conversa muda de rumo. Nós vamos mergulhar hoje numa pilha riquíssima de fontes, anotações originais, roteiros de aula e diretrizes do pesquisador Alexandre Pimentel. Um material fascinante sobre a energia vital. Muito. E o mais legal de olhar para essa cartografia que ele desenhou é que aquele cinzel de escultor perde totalmente a utilidade. A nossa missão hoje é mapear a evolução humana, tirando todo esse peso místico, sabe? É um alívio para quem nos ouve, com certeza. Sim, é um atalho brilhante para quem busca se compreender sem julgamentos. Para quem nos acompanha, preparem-se para vários momentos de eureka, porque a gente não vai falar de pirâmides místicas ou cristais no Himalaia. Definitivamente não. Vamos falar sobre uma metáfora central na obra do Pimentel que está na cozinha de qualquer pessoa, a humilde cebola. A cebola é uma imagem didática absurdamente formidável. Se a gente pensar na anatomia de uma cebola, ela é cheia de camadas. E o ponto inegociável aqui é que não se descasca uma cebola com a intenção de jogar as camadas externas no lixo, dizendo que só o miolinho lá no centro é a verdadeira cebola. Nossa, não faria o menor sentido. Pois é. Todas as camadas pertencem à mesma totalidade. Elas não têm a mesma densidade, nem a mesma função, mas juntas formam um organismo funcional. E o Pimentel usa isso para descrever o ser humano. Certo. Vamos desempacotar isso então. Começando pelas camadas mais de fora dessa nossa cebola humana. Lendo as anotações, essas camadas formam um acrônimo que ele chama de DIP, né? Isso, o DIP. Que seria o nosso ser natural. Mas o que exatamente habita essas camadas periféricas? O DIP significa desejo, instinto e paixão. É a nossa dimensão mais visceral, totalmente ligada à herança biológica. E o que é fascinante aqui é que a obra tira toda aquela carga de culpa milenar dessas palavras. Isso é muito libertador. Demais. O DIP nessa cartografia não é mal ou pecaminoso. É força vital bruta. O desejo é o vetor que movimenta a gente. O instinto é uma inteligência biológica fantástica para proteger a vida. E a paixão? A paixão é a voltagem.
É o que dá intensidade e calor à existência. Peraí, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo agora, manda. Manda. A história humana tá cheia de atrocidades absolutas cometidas em nome da paixão desenfreada ou do desejo cego. Guerras, abusos, violências. Com certeza. Como a gente pode ler essas diretrizes e simplesmente passar um pano pra isso, dizendo que não tem perigo nessas forças? Mas essa é uma excelente provocação. E é a armadilha onde quase todas as tradições de renúncia caíram. O perigo existe sim, mas a falha está no diagnóstico, entende? Como assim? O problema nunca foi a existência da força. Pensa no Jeep como um motor de um carro de altíssima performance. Tem explosão, tem torque enorme. Certo. Só que o motor não tem ética, ele só tem força. O perigo fatal, os acidentes históricos que você mencionou, acontecem quando esse motor potente opera sem um motorista qualificado. Ah, caramba, essa analogia do motor clareia tudo. O problema surge única e exclusivamente quando essas forças naturais assumem o volante sem supervisão. Precisamente. É o carro desgovernado. Quando o desejo bruto assume o controle, vemos compulsões na alimentação, abusos na sexualidade ou explosões de raiva. Faz todo sentido. A genialidade do Pimentel é afirmar que a gente não precisa assassinar o animal interno, porque sem ele, o carro nem sai do lugar. Mas a gente não pode deixar o animal dirigir. Claro, um motor sozinho é um desastre esperando para acontecer. Alguém precisa sentar lá e segurar o volante, o que nos leva para as camadas mais profundas da cebola. O motorista. Exato. Nas notas de aula, ele chama essas camadas de via. Quem é esse motorista? O via é o ser espiritual. E, de novo, temos um acrônimo. Significa vontade, inteligência e amor. Se o Jeep é a biologia, o via é a consciência. Tipo um alinhamento interno, né? Eu sou vontade que direciona, inteligência que compreende, amor que integra. Perfeito. É exatamente essa a fórmula. E lendo as fontes, fica muito óbvio que o conjunto da obra é essencial. Essas três forças do via dependem umas das outras. Mas o que acontece se a gente tentar separar a vontade, a inteligência e o amor? O resultado é tão desastroso quanto o Jeep desgovernado. Pensa numa vontade operando isolada da inteligência. O que a gente tem? Teimosia pura. Teimosia cega. É bater a cabeça na parede repetidas vezes, achando que a parede vai quebrar antes do crânio. Nossa, sim. E por outro lado, se a gente pega inteligência e separa do amor... Aí temos frieza calculista. Aquela genialidade assustadora que vê as pessoas só como números numa planilha para otimizar lucro, sem empatia nenhuma. Exato. E tem o terceiro cenário, que eu acho que é o mais comum. O amor sem vontade, eu adoro analisar esse porque é trágico, mas muito real. É o famoso filósofo de sofá, né? Total. É aquela pessoa cheia de compaixão pelas dores do mundo, com planos lindos para ajudar todo mundo, mas que não consegue levantar e dar o primeiro passo prático. Falta um motor da vontade. Falta direção. A consciência operante só nasce da articulação inquebrável dessas três forças. E o segredo da cartografia é que o via não declara guerra ao Jeep. Ele educa, né? Isso. A vontade não esmaga o desejo, ela orienta. A inteligência não castra o instinto, ela educa. E o amor integra a paixão. O motorista conduz o motor em segurança. E tudo isso, desde o instinto mais primitivo até o amor sublime, é a tal da energia vital. É tudo mesmo combustível vibrando diferente. Sim, mas aqui a gente precisa de um rigor epistemológico forte. Boa, fala mais sobre isso. A obra alerta para não transformarmos filosofia em pseudociência barata. A ciência moderna explica muito bem as camadas do motor biológico. O metabolismo, a regulação emocional, a química do cérebro. A parte mecânica imensurável, né? Exato. Mas as camadas internas, a vontade profunda, o amor integrador, pertencem ao campo filosófico e experiencial. Tentar forçar uma equivalência, tipo medir vontade em joules, é um erro grotesco. Será ridículo. São lentes diferentes observando a mesma cebola. E falando nos limites da ciência moderna, isso puxa uma distinção brilhante do material. No via, o I é inteligência e não intelecto. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque não é só semântica. Certo, é uma diferença abissal. Intelecto é ferramenta mecânica. É calcular, classificar, memorizar. É analítico.
A inteligência é infinitamente mais vasta. Ela percebe contexto, ética, dialoga com limites e prevê as consequências das ações intelectuais. Tem aquele exemplo chocante nas fontes sobre o Projeto Manhattan. Ah, perfeito. Uma civilização que decifra o átomo, faz cálculos nucleares insanos e constrói uma bomba que vaporiza cidades inteiras. O intelecto deles era fora de série. Ninguém duvida. Mas a provocação é: será que foram inteligentes? E a resposta sob a ótica do Vieira é não. A ciência atual é muito intelectual, mas o Pimentel provoca se ela já é plenamente inteligente. Porque muitas vezes opera sem amor e sem vontade para o bem comum. Exatamente. E não é um discurso anti-ciência de jeito nenhum. É uma defesa para que a ciência reconheça seus limites. Nas notas, ele até usa uma expressão bem-humorada de que a ciência vai precisar rebolar epistemologicamente para abraçar essas dimensões. Rebolar epistemologicamente? Achei genial. É estrutura rígida, precisando de flexibilidade para não quebrar. Trazendo para o dia a dia, o intelecto é o que faz a planilha perfeita para a pessoa trabalhar 16 horas por dia. Aham. Mas a inteligência é aquela voz que avisa que se manter essa rotina, a saúde vai colapsar. O intelecto cria a eficiência. A inteligência avalia se ela faz sentido para a vida. É uma aplicação perfeita do conceito. Agora, mudando um pouquinho a lente. Toda essa estrutura de 3 partes, o DIP e o VIA. Por que 3? A gente está tão acostumado com dualidade, né? Luz contra trevas, corpo contra alma. O pensamento dualista é muito forte. Mas um sistema baseado só em dualidade é um conflito eterno, tese e antítese. Se temos a natureza de um lado e a consciência do outro, elas só vão competir. Faz sentido. Precisa de um terceiro elemento para gerar integração. E a humanidade intuiu essa mecânica tríplice na história toda. Os roteiros de aula mostram que não é uma invenção recente. Não mesmo. Na tradição hindu, temos a Trimurti: Brahma, Vishnu e Shiva. Criação, preservação, transformação. No budismo, as 3 joias: Buda, Dharma, Sangha. No Egito, Osíris, Ísis e Horus, pai, mãe e filho. 2 princípios geradores e o que nasce deles. Isso puxa uma curiosidade teológica sobre a palavra ruach, no hebraico, que achei de explodir a cabeça. O termo para sopro, espírito, isso levanta uma questão super importante. A palavra ruach tem gênero feminino. Sim. E claro, o gênero da palavra não prova o sexo biológico de uma divindade abstrata. Mas simbolicamente muda tudo. Na analogia de pai, mãe e filho, o espírito ruach pode ser visto como o princípio materno, aquela presença que integra, que atravessa tudo, a cola universal. Essa leitura muda o jogo inteiro. O Pimentel não está fundando religião, ele está resgatando essas intuições ancestrais de que precisamos de algo que integre. O VA é a linguagem pedagógica limpa para isso. Tá, mas e na prática? Se o DIP é o motor e o VIA o motorista, o que rola quando o motorista liga o carro? A gente joga tudo no liquidificador e vê o que sai? É aí que entra o eco. O eco é o estágio final, o ser humano integral. E a matemática conceitual não é DIP mais VIA mais eco, como se fossem 3 amiguinhos. Não é soma, né? É transformação direcional. DIP mais VIA se torna eco. É uma seta. É quando aquela guerra chata entre natureza e espírito acaba. Na visão do Pimentel, evoluir não é ficar menos humano, não é matar a biologia para virar um anjo de luz. Evoluir é se tornar humano por inteiro. Exato. O ser natural é o DIP, o espiritual é o VIA, juntos geram o eco. Mas não é um troféu de santidade. Uma pessoa pode ser super eco com os filhos em casa, amorosa e focada, e ser tomada pelo DIP cego no trânsito, virando um monstro territorial. O eco não é uma cebola purificada sem casca. Não. O eco é a cebola inteira na nossa mão. As camadas biológicas densas do DIP estão lá, e as sutis do VIA também, funcionando em harmonia. Nenhuma casca foi pro lixo. E viver isso nos leva a uma reflexão linda nas notas sobre a verdadeira juventude. Eu adorei essa parte. A gente sempre buscou a fonte da juventude tentando congelar as células, né?
Mas os textos dizem que a juventude real é manter viva a capacidade de aprender, o instinto de servir e a paixão por amar. A energia vital fluindo sem bloqueio. Exato. O material até cita uma música do Thomas Lima, Os 4 Elementos, para ilustrar que a consciência espiritual está super ligada à conexão com a natureza. Estar no estado eco é celebrar a terra e o espírito ao mesmo tempo. Nossa, é uma visão que tira muito o peso dos nossos ombros. Para amarrar essa jornada fenomenal, olhamos para os instintos primitivos, o DIP, e vimos que é um motor indispensável. Conhecemos o VIA, o motorista consciente, e vimos que o veículo em segurança é o estado eco. Evoluir é integrar o que a gente deseja por natureza ao que a gente escolhe dirigir por consciência. É a ecologia do próprio ser. E isso me deixa uma última provocação, uma sementinha para quem nos ouve pensar essa semana. Opa, manda! A gente discutiu o micro, a cebola individual. Mas e se a gente aplicar esse modelo do Pimentel numa escala macro? Para a sociedade inteira. Isso. Nossa civilização atual reflete um DIP colossal e desgovernado. Consumo desenfreado movido a desejo, conflitos bélicos por instinto territorial e um intelecto assustador operando sem uma gota de amor integrador. É uma verdade dura. A pergunta é: como seria uma civilização operando no estado eco? Dá até vertigem imaginar. Como seriam as nossas cidades, a economia, a inteligência artificial, se o VIA fosse a política pública mundial? Não estaríamos só curando o indivíduo, mas projetando a ecologia do ser para curar o planeta. Fica aí essa provocação profunda ressoando para quem nos ouve. Voltando àquela estátua de pedra do início, a gente definitivamente não precisa destruir a nossa biologia e os nossos desejos. A gente só precisa aprender a reger essa orquestra barulhenta e maravilhosa. Com certeza. Foi um privilégio imenso desempacotar o pensamento de Alexandre Pimentel hoje. Um agradecimento gigantesco a quem acompanhou a gente nessa imersão. Cuidem dos seus motores e não soltem o volante. Até a próxima!